paga para dar glória, não. Glória a Deus, aleluia, papai. Queridos, me dá a tua atenção por 30 minutos, creio. Amados, como já disse, esse versículo é usado por muitos pregadores como um final de frase de efeito. Nós, como quando digo a cultura brasileira, ela entende, irmãos, e tem colocado este versículo também como temas de congressos, como hoje também uma inauguração do novo templo. E às vezes parece que o versículo ele está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sim ou não? Sim. Na verdade, o texto não fala de segunda casa. Nos originais, o texto fala a glória desta última casa. E quando você começa a fazer uma exegese, irmãos, cuidadosa do texto, eu quero te tomar a tua atenção e preciso que você entenda isso para que a gente possa depois adorar o Senhor com consciência, com entendimento. Aleluia, Jesus. Volto a dizer, este versículo fala que a glória desta última casa. Isto é uma frase profética do profeta Ageu. E se a gente começar a entender, irmãos, de maneira bem profunda, na verdade é um paradoxo ao que está acontecendo hoje. Aleluia. Porque eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui e conheci onde vocês estavam. Glória a Deus. A rua complicada onde vocês estavam. E, meu Deus, está linda, a casa está linda. Na verdade, esta casa que o Senhor preparou materialmente, irmãos, visivelmente, é bem maior. Glória. Bem mais, vamos dizer assim, confortável, e que o Senhor seja adorado nesse lugar. Aleluia. Mas, irmãos, nós queremos falar de um texto que foi estipulado para pregarmos. E quando digo paradoxo, é que na verdade o texto bate de contrário, irmãos, com aquilo que pensamos. Como assim? Pastor, o que é um paradoxo? Bem simples. O paradoxo é mais ou menos o Senhor dizendo: vou piorar para melhorar. Como assim? É um paradoxo. O básico. O Senhor dizendo assim para você: olha, a tua vida vai ficar apertada, mas depois eu vou te dar a vitória, entende? Aleluia. Por quê? Irmãos, a Bíblia nos conta. Para entendermos sobre isso, é preciso falar um pouquinho sobre Davi. Quem lembra de Davi? Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi é achado, irmãos, por detrás das malhadas, cuidando de ovelhas. Mas, irmãos, assim Deus olha para Davi e acha, Deus dizendo: achei Davi segundo o meu coração. Então, a gente sabe que Davi é honrado e ungido por Deus através do profeta Samuel na casa do seu pai, na presença dos seus irmãos. Eu não sei se você sabe, mas Davi é ungido em Israel 3 vezes. 3 vezes. A primeira unção de Davi, irmãos, é no meio da sua parentela, na casa do seu pai, pelo profeta Samuel, lembra? A Bíblia diz que Deus então chama o profeta Samuel e diz: vai na casa de Jessé o belemita, porque lá eu me provi de um rei. A Bíblia diz então, quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé então faz os preparativos para aquele evento. Então a Bíblia diz que Samuel pensa, conjectura, acha que o escolhido de Deus é Eliabe, o filho mais velho de Jessé, sim ou não? Mas passa-se todos os mancebos ou todos os rapazes, e a Bíblia diz, você sabe da história, estou só te lembrando, a Bíblia diz então que Samuel pergunta para Jessé: acabou os rapazes ou os mancebos? Então Jessé vai dizer: olha, falta o menor, que está no pasto. Samuel então vai dizer: ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar. Davi então, irmãos, é trazido até a casa do seu pai,
então é ungido a rei pela primeira vez, mas é apenas a unção da escolha. Davi não começa a reinar em Israel depois que Samuel derrama uma botija de azeite na sua cabeça. A Bíblia é bem clara, irmãos, e diz que depois Davi volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Qual é a segunda unção, irmãos, que Davi recebe? Davi é da tribo de Judá, irmãos, e a Bíblia diz então que Davi depois é ungido mais uma vez pela sua tribo, no meio dos seus irmãos, não, no meio dos seus companheiros de batalha, de guerra, da sua tribo. Mas ele não reina sobre todo Israel. Por quê? Porque na época o reino de Israel estava dividido: o reino do sul, capital Jerusalém; reino do norte, capital Samaria, que é chamada pela história de Israel. Quando Davi, irmãos, reina, ele reina com tanta força, pastor, com tanta unção e majestade, que ele unifica o reino de Israel. Israel agora é um só reino, não existe mais reino de Judá ou reino de Israel. Quando Davi reina, querido, sobre Judá, ele reina com tanta excelência que a Bíblia diz que depois todas as tribos de Israel e de Judá e todos os anciãos, irmãos, se reúnem, descem até a casa de Davi e resolvem levantar e ungir Davi como rei de todo Israel. O reino agora é unificado, não existe reino no sul ou reino no norte. Davi, irmãos, cresce. Aonde Davi pisa, Deus lhe dá vitória. Irmãos, não existe inimigo poderoso o suficiente que possa resistir à sua unção. Por quê? Porque Deus o escolheu. Aleluia. Porque Deus o nomeou. Glória a Deus. Porque a mão de Deus forte era com Davi na batalha. A ponto, irmãos, de Davi viver em dias, em tempos que não tinha mais nenhum desafio. Quem se lembra de Davi, irmãos, no palácio sem desafio, e olha na janela e vê Betseba e se enfia em uma enrascada, sim ou não? Sim. Quem se lembra de Davi em outros tempos, que conta a Segunda Reis, Davi não tem mais desafio e chama o seu general Joabe, pede para Joabe fazer um siso em Israel, contar o povo de Deus, se mete em outra enrascada. Por que Davi faz isso? Não tem mais desafio. Davi já destruiu, já aniquilou todas as nações. Não tem mais filisteu para Davi derrotar. Aleluia. Eu já vi alguns pregadores dizer, irmãos, que Davi não construiu o templo do qual o seu filho Salomão construiu, porque era um homem atribulado, sanguinário. Eu já vi pessoas pregando, dizendo que o reino de Salomão foi pacífico e em paz, porque Salomão era um homem tranquilo, sossegado, tipo alguns irmãos que aqui são baianos, e minha esposa é da Bahia, e glória a Deus por isso, porque se não fosse não teria paciência comigo. Não, irmãos, o reino de Salomão, o reinado de Salomão foi próspero e Salomão vive em paz porque o seu pai Davi derrotou, aniquilou, irmãos, todos os inimigos que Israel tinha. Davi, irmãos, lutou guerras quase invencíveis. Para quê? Para que Salomão pudesse reinar em paz. Davi entregou o reino pronto a Salomão, sem, irmãos, desafios, sem inimigos. Estava apenas, irmãos, pronto e preparado para que Salomão pudesse organizar, crescer, e é assim que acontece. Salomão se torna o rei mais próspero de todo o globo terrestre. Reina de uma forma espetacular.
A Bíblia vai dizer que não nasceu e nem vai nascer homem mais sábio e próspero como Salomão. É nesta época, pastor André, que Salomão então resolve construir não um templo, irmãos. No original não é templo, é palácio para Deus. Porque na época de Davi, irmãos, não foi possível. Ele até tentou, mas você sabe da história. Deus disse: não, Davi, porque você tem sangue nas mãos, eu não permitirei que você possa elevar ou levantar ou construir um templo ou palácio para mim. O teu filho vai construir, você não. E assim acontece. Irmãos, a Bíblia diz que Salomão então constrói um palácio para Deus, com tudo o que tinha de melhor: pedras preciosas, joias, diamantes, safira, esmeralda, tudo. O templo de Salomão era adornado a ouro puro, maciço, com joias preciosas. Irmãos, existem alguns calculistas e matemáticos dos Estados Unidos que estudaram sobre o que foi investido nesse palácio que Salomão levantaram e ergueram para Deus. Dizem que Salomão investiu cerca de 7 bilhões naquele templo ou palácio. Você pode ter uma ideia do tamanho daquela construção? A Bíblia, vou chegar lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, amém? Presta atenção, dá tua atenção. Irmãos, a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão, o negócio foi tão forte, pastora, foi tão forte, que nem precisaram pregar a palavra oficial. A Bíblia vai dizer que depois que a adoração terminou, irmãos, a glória de Deus invadiu aquele lugar de tal maneira que ninguém conseguiu ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Aleluia! Levereia, naia, sobaraia, levereia, caia, sou. Uma glória notória. Mas preciso eu te explicar e denotar que a glória veio, se manifestou e depois subiu. Diga assim: a glória veio, se manifestou e depois voltou. Aleluia, Deus. Guarda isso. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Salomão morre, quem reina é Roboão, seu filho. E agora, o reino de Israel é dividido mais uma vez: reino do norte e reino do sul. Reino do norte e reino do sul. Vou estar atento, glória. Israel começa a viver tempos difíceis, tempos de avivamento e tempos de frieza espiritual. Reinos, irmãos, que adoram ao Senhor e são fiéis, e outros que se prostituem, levam a nação a se prostituir com outros deuses. É nesta época que Deus então resolve permitir que os caldeus possam invadir Israel. Quem está me ouvindo? Amém. Na época de Nabucodonosor, o grande rei caldeu, babilônico, ele invade Israel, irmãos, de uma maneira tão brutal, tão forte, que ele, irmãos, prende, mata, escraviza, machuca, destrói todo Israel. É nesta época, irmãos, que surgem os nomes Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que servem, irmãos, na Babilônia, sim ou não? Sim. Depois do reinado babilônico, irmãos, vem o reinado de Dário, persa, sim ou não? Sim. É nesta época, irmãos, que surge um decreto para que todas as nações possam voltar para as suas nações maternais. E Israel também é beneficiado. Tem agora a chance de reconstruir o seu reino. Sim ou não? E a gente lê sobre Esdras, sobre Neemias, que reconstrói as muralhas, sim ou não? Reconstrói os muros de Jerusalém. Mas é nesta época, irmãos, que
que surge Ageu, o profeta Ageu. Por quê? Porque o povo, quando chega, irmãos, em Israel, em Jerusalém, irmãos, eles não veem, não visualizam um templo suntuoso, grande, gigantesco. Existe apenas ruínas em Israel. Então o povo deseja, coloca no seu coração, levantar novamente uma casa para Deus. Mas como? Israel não tem poder aquisitivo, financeiro agora, para erguer um templo da mesma proporção que Salomão, filho de Davi, ergueu. Mas o povo tenta. Fala para mim se não é um paradoxo, às vezes, entender que esse versículo pode ser estipulado como que estamos numa igreja hoje com capacidade para 50 pessoas. E depois, com certeza, o pastor André e a pastora vão sair daqui para um lugar com capacidade para 300 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Estou acabando de chegar, calma, estou profetizando. Mas fala para mim se não é um paradoxo. Sim ou não? Mas, irmãos, o povo começa a construir um novo, ou restaurar a casa de Deus, porque está destruída. Mas o povo, pastor André, não tem ouro, prata, pedras preciosas. Então o povo começa a construir esse novo templo com madeira. Com o quê? Com madeira. Isso é profético. Você lembra, irmãos, que a arca de Deus, a poderosa arca de Deus, que representava a sua plenitude na terra, a Bíblia diz, irmãos, que o povo colocava a arca e os levitas na frente quando iam para a guerra. Não tinha nação que resistisse o tamanho poder de Deus que se manifestava naquele lugar. Mas você já estudou sobre aquela arca, irmãos? Aquela arca era nada mais, nada menos do que uma caixa de madeira feita de acácia. Irmãos, sabe o que é acácia? A pior madeira, irmãos, que um marceneiro escolheria para fazer um móvel. Por quê? Porque a acácia é uma madeira bruta, torta, cheia de nó, de imperfeições. Deus disse: Moisés, constrói uma arca. Moisés perguntou: de que, Deus? De acácia. Moisés disse: acácia, tanta madeira boa, lisa, bacana, de acácia. É, de acácia. Mas quem vai construir, quem vai trabalhar com madeira de acácia? Ninguém quer trabalhar com madeira de acácia. Por quê? Porque tem nó, tem defeito, tem imperfeições. Estava pegando varão de madeira de acácia. Aleluia. Aí Deus vai dizer: calma, Moisés, porque já escolhi Bezaliel e já o enchi do Espírito Santo para que ele possa moldar, trabalhar a madeira de acácia. Para cuidar de alguns varões, de algumas varoas, tem que ser cheio do Espírito Santo. Senão a gente não aguenta, sim ou não? Para suportar, irmãos, alguns irmãozinhos que chegam na igreja cheio de nó, marrento, cheio de dificuldade, de vícios. Tem que ser cheio, senão a gente briga, entra em contenda com ele, sim ou não? Diga: mas calma que a madeira está sendo lapidada. Diga: calma que Deus está trabalhando. Meu Deus do céu, já começou a falar. Jeová já começou a falar. Diga assim: calma, mexe com quem está no teu. Diga: não durma, porque vem um manto de Deus para mim e para você. Diga: calma que Deus está lapidando você, está trabalhando em você, está tirando todo mal, toda imperfeição. O Bezaliel começa a trabalhar e constrói uma caixa de madeira que é a arca de seria a arca de Deus. Aí Moisés olha, tá bacana, mas dá para ver os nós, as imperfeições. Aí Deus diz: Moisés, vem cá, faz o seguinte, agora betuma a caixa de madeira por dentro e por fora. Aleluia. A madeira de acácia representa, irmãos, a
natureza imperfeita, dura, bruta, e que Deus está trabalhando, ó. E depois Deus vai dizer: pertuma com ouro, que significa a natureza de Deus. É Deus dizendo assim: olha, quem olhar para a caixa de madeira não vai ver mais madeira e as imperfeições, vai ver a minha natureza, o meu brilho, a minha majestade, a minha presença. Levanta a mão que eu vou profetizar, irmãos. Deus está lapidando você, está trabalhando você, e depois que Ele terminar, vai colocar a sua presença, o seu brilho, o seu Espírito Santo. Quem olhar para você não vai ver mais uma pessoa torta, sem jeito, vai ver a glória de Deus estampada em você. Estou pregando para pessoas, irmãos, que não cresceram na igreja, não são de berço, que estavam aí, irmãos, em outros tempos, bebendo no risca-faca, no pagode, sei lá onde, mas Deus escolheu você, e disseram que você não tinha jeito, disseram que você era marrento, cheio de nó, mas Jeová está trabalhando, está tirando os nó, vai te encher o Espírito Santo, e quando você passar na rua vão dizer: parece que é aquela pessoa, mas vejo a presença estampada de Deus na face dela. Você está me entendendo? Pelo amor de Deus. Você está me entendendo? É com você que Deus está falando. Cabelo já está começando a arrepiar, tá vendo aí? Trabalha, vaga, cheleia. Tá. Fecha aspas. Então, o templo de Jerusalém, que estava em ruínas, começa-se a construção com madeira. E quando começam a construir, a história diz que os israelitas param, desanimados, porque percebem que o templo não seria da mesma proporção que o primeiro. A obra fica parada. Eles percebem que não tem riquezas e condições suficientes para terminar. Depois de um certo tempo, o profeta Ageu se levanta e vai dizer assim: olha, capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus está dizendo mais ou menos assim no versículo 8: você está pensando que eu me apego, ou o que me impressiona é ouro ou prata? Olha o versículo 8, Deus vai dizer assim: ó, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo assim: a glória desta última casa será bem maior do que a primeira. Não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem riqueza, mas vai ter presença, vai ter o meu Espírito. Eu vou ter esta casa de tal maneira que nunca Israel viu e verá o que eu farei. A construção termina, pastor André. A história diz, irmãos, que quando o povo de Israel visita a casa, os anciões choram, começam a chorar. Por quê? Porque percebem que a casa de Deus, na verdade, o que seria um palácio é um simples templo.
E ele chora.